Nós vamos conversar hoje com Bruno Paes Manso. Ele é jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Bruno, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Bruno, como é que você viu esse caso assustador do carro que foi metralhado, fuzilado, levou 80 tiros dados por uma patrulha do Exército no Rio de Janeiro? Eu vi hoje em dia já é uma sucessão de histórias trágicas, né? Eu vi com muita tristeza, fiquei muito na fossa, fiquei muito triste. Agora, diante da escalada que foi do absurdo, né? Que foi o que está acontecendo no Rio de Janeiro, num dia depois de já ter havido um outro problema durante uma blitz do Exército, essa história de uma família dentro de um carro, etc., da simulação da troca de tiros, né? E depois o Exército prendendo os responsáveis, mas no momento que tem todo um discurso de atirar para depois olhar, do próprio governador, do vice e tal. Então é muita revolta, é uma sensação de impotência, é uma sensação que não adianta falar mais porque as coisas estão descambando. A minha sensação foi de fossa, na verdade. Você localizou as causas desse problema no Rio de Janeiro. Você acha que é por causa do Rio ou é um fenômeno nacional? Não se esqueça que nós tivemos uma tentativa de assalto a banco numa cidade do interior, Guararema, em que a polícia matou 10 suspeitos do assalto. 11, né? 11, foram 11. Matou 11. E é uma operação que até agora ainda tem um véu sobre ela, porque nenhum carro da polícia foi atingido, nenhum policial foi atingido. É uma história ainda mal contada. Você acha que essa violência é um fenômeno do Rio de Janeiro ou é um fenômeno nacional? Não, sem dúvida. A própria eleição do Bolsonaro mostra que é um fenômeno nacional. E esse populismo policial e penal também faz parte desses tempos de hoje, né? As pessoas sentem muito medo de viver nas cidades, né? Uma sensação de vulnerabilidade muito grande, não só pela questão do assalto e dos crimes, mas pela situação econômica, pela falta de perspectiva, pela situação de crise nacional mesmo, né? Então a sensação de vulnerabilidade é muito grande e os políticos usam esse medo e essa sensação de vulnerabilidade para se mostrar como os grandes salvadores da causa e da lavoura, né? E associam muito a questão da ordem com a violência. Essa associação de violência com ordem e controle, ela pega muito forte no senso comum do brasileiro historicamente. Eles trabalham com isso. A máxima do bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto, um bandido a menos, o mundo fica mais seguro. Se eu matar o bandido, a vida vai ficar mais segura para você, sem pensar em todas as consequências e nos efeitos colaterais que vem produzindo há 40 anos, desde que a política de segurança passou a seguir esse modelo nas cidades, a partir de São Paulo, Rio de Janeiro, mas que passou a virar um modelo nas cidades. A gente está conseguindo resolver? Eu acho que não. Muitas vezes produz mais violência, né? Você acha que uma polícia ostensiva, uma polícia muito estimulada a matar, a atirar, a reprimir violentamente os crimes, produz mais criminalidade? Existem números sobre isso? Não só eu acho, como os próprios policiais que trabalham na rua acham isso, que uma reclamação dos policiais é que eles enxugam gelo. O patrulhamento ostensivo é um enxugamento de gelo permanente. O que eles fazem? Isso faz parte da história da urbanização de São Paulo, da questão das periferias e do patrulhamento ostensivo nos bairros vistos como perigosos. Então você colocava a polícia fazendo patrulhamento ostensivo nesses bairros, que eram onde estavam os suspeitos, jovens negros moradores desses bairros, presos em flagrante, basicamente. Então eram pequenos crimes de tráfico, roubo, furto, etc. Era a máquina de engrenagem de prisão e de violência, porque isso também produzia violência, confrontos e tudo mais. Como as boas polícias trabalham? Primeiro passo, que isso nunca foi feito no Brasil, é você entender como é que funciona essa estrutura do crime, quais são as redes de conexões, quais são as rotas, quem são os financiadores, onde se compra as mercadorias, como as armas chegam, quais são as diferentes
nichos de mercado criminal, é roubo de carga, é droga, é combustível adulterado, como isso se intersecciona. Aí você começa a entender tudo isso e você começa a agir financeiramente, identificar... follow the money. Follow the money, né? E não uma guerra contra a mão de obra barata nos bairros pobres, porque dessa forma você passa uma sensação de guerra, de uma sensação de que alguma coisa está sendo feita. Mas o que está sendo feito é produzindo revolta, produzindo raiva, lotando as prisões, que fortalece as facções, não controla o crime, fortalece as lideranças criminais, que foi um pouco o que a gente viu historicamente aqui, né? O que falta à polícia brasileira, na sua opinião? Eu acho que falta esse olhar para dentro, né? Olhar crítico e não ser uma coisa dos defensores de direitos humanos, mas ser um olhar da própria polícia que, olha, está dando errado isso aqui. A gente está matando muita gente, o Brasil é o terceiro país que mais prende no mundo e a gente não está resolvendo a situação. Qual o papel da investigação nisso? O que a gente precisa investir para entender essa estrutura? Como a gente age estrategicamente? Como a gente fragiliza essa indústria criminal sem essa guerra e sem esse ódio, sem produzir essa raiva, sem produzir essa mortandade, sem produzir essa guerra. Como é que a gente administra o crime? Como é que a gente diminui a força financeira desses grupos, o atrativo que eles têm para contratar mais pessoas? É um pensamento estratégico e crítico, mas que deve ser feito pelos próprios policiais, pelas autoridades, pelos políticos, e não ser uma coisa, os defensores de direitos humanos, tal. Uma sociedade violenta como a brasileira, uma sociedade em que um governador condecora policiais que matam assaltantes, um outro governador que diz que quem tem um fuzil tem que ser fuzilado antes que use esse fuzil, sem qualquer ação anterior. Você acha que uma sociedade com essa qualidade, colocando qualidade entre aspas, pode gerar uma polícia, como a que você falou, inteligente, voltada para si mesma, pensando numa coisa mais ampla, em resolver os problemas? Eu acho que é a nossa única saída, né? E eu acho que é nosso papel também como jornalista, como pesquisador, como político. Eu acho que a gente tem que ganhar esse debate público, talvez. E a discussão violência resolve? Ou qual a relação entre poder e violência? Então, uma das questões, eu acho que é uma questão legítima, que é por que as pessoas obedecem às leis e às regras? E como você constrói uma autoridade que faz com que as pessoas obedeçam? A gente tem esse problema em casa com os nossos filhos. Como é que a gente faz que os filhos obedeçam? É pela força, pela ameaça de violência? É batendo? É assim que a gente consegue? Ou é construindo e representando valores que ele se sente representado e passa a ter a predisposição de obedecer porque concorda com você e percebe que ele vai ganhar porque se ele obedecer vai gerar um bem coletivo. Então, assim, como é que a gente constrói lideranças e autoridades legítimas que conseguem ser obedecidas e liderar sem a ameaça da violência, sem a ameaça da truculência? Claro que a polícia tem um papel, claro que as prisões têm um papel, mas isso é um pronto-socorro para exceções, para desvios. Agora, quando isso passa a ser a grande política pública e o grande símbolo para te tornar um político herói, está tudo errado, né? Isso já é uma discussão filosófica muito anterior. A própria Hannah Arendt ela falava isso. O poder e violência são opostos. Quando você usa muita violência é porque você não tem nada de poder, você não representa ninguém. Quando você não precisa usar violência, porque aí sim você tem poder. São opostos, né? Então, eu acho que a gente precisa de políticos e de autoridades que construam essa legitimidade, representam e compreendam o que elas representam, compreendam a sociedade brasileira e o contrato que ela precisa representar. Quando a gente compara os números policiais do Brasil com outros países, você acha que existe uma tendência de os países com maior injustiça social e com mais pobreza irem pelo caminho da violência, enquanto os países mais ricos e mais justos caminham no sentido de uma polícia mais inteligente? Eu acho que não necessariamente, porque, por exemplo, a Bolívia é um país pobre, é um país que é produtor de drogas, né? Você tem uma parte da economia que produz cocaína, né? E é um país com baixíssimo grau de violência,
comparado ao Brasil, pelo menos. Ao mesmo tempo, você tem outros países africanos que são muito menos violentos do que o Brasil. Na Ásia também, a própria Índia, você tem países muito pobres e muito menos violentos. A violência no Brasil, a violência na África do Sul é muito alta, a violência na América Latina, de uma forma geral, é muito alta. Ela tem mais de 1/3 dos homicídios e 8% da população. Então tem alguma coisa aqui relacionada ao nosso continente, alguma coisa talvez relacionada à nossa colonização. Eu acho que a gente tem que olhar para a nossa história e entender as estruturas, o que está dando errado. É como quando a gente vai fazer psicanálise, que a gente olha para dentro, tenta olhar para a nossa história e para a nossa origem, para refletir sobre ela e amadurecer a partir da gente enxergar o que os nossos conflitos. Nossos espinhos. E não é que o nosso passado determina o futuro. Não, se a gente consegue olhar, entender e lidar com ele, a gente amadurece e muda. Passado, beleza, o futuro é outra coisa. Mas se a gente não entender as nossas sombras e nossas histórias, a questão do racismo estrutural, a questão da escravidão, a questão da própria colonização, a distribuição de renda. Distribuição de renda, de terra. Nível de escolaridade. Nível de escolaridade, como é que isso foi se acumulando, como é que os ódios foram se formando, como é que as raivas foram sendo feitas e como é que a violência é uma forma vista como uma maneira de resolver esse problema e controlar parte da população. É olhar para dentro mesmo, né? Que passos você acha necessários que o Brasil dê para ter uma polícia minimamente qualificada? Eu acho que tem uma discussão de reforma na polícia que é muito antiga, do ciclo completo e tudo mais. Agora, isso envolve umas lutas corporativas muito fortes, que isso acabou nunca avançando, apesar de ser muito importante. Mas as corporações têm um peso muito grande. Então você não consegue mudar a Constituição por causa disso. Mas o que a gente tem discutido, o NEV tem um projeto junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e com o G1, que é o Monitor da Violência. Qual que foi a ideia? É trabalhar para pautar a política de segurança pública na redução dos homicídios. Ninguém é contra a redução dos homicídios, claro. Nem de direita e nem de esquerda. Mas, ao mesmo tempo, você cobrando e levando essa pauta para o debate público de redução de homicídios, que é um problema seríssimo brasileiro, você desconcerta até o policial que defende o assassinato, a truculência. Você fala, como é que você reduz o homicídio? Não dá para você falar matando, não é? Então, assim, você desconcerta e exige respostas mais inteligentes e aponta para um problema que é muito sério, porque o matador, o assassino, tanto da milícia, mas como do tráfico, como o cara que fica numa quebrada e ameaça as pessoas de morte em defesa dos seus próprios interesses ou dos seus interesses criminais e financeiros, ele é uma imensa ameaça à democracia, porque um bairro inteiro precisa cumprir a lei do silêncio, isso tanto das milícias, como de grupos de extermínio da polícia, como do tráfico. O assassino, ele coloca em xeque o monopólio da força que o Estado tem para defender o direito individual de todos, igualmente. Esse é o papel de um Estado numa democracia. Quando você permite que vários grupos terceirizem essa força, esse uso da violência, a ação do Estado, eles fazem isso em benefício dos próprios lucros criminais. A milícia se milícia, claramente, Janeiro, né? Então, acho que são passos, né? Mas o que a gente tem falado é reduzir os homicídios. Reduzir os homicídios no Brasil é a nossa meta. A gente precisa... E como se faz isso? Existem receitas já prontas. As próprias discussões do Fórum Brasileiro de Segurança Pública há 12 anos, com polícias de todo o Brasil, já permitiram que isso avançasse bastante. Os homicídios são problemas concentrados. Eles concentram tanto territorialmente, então numa cidade, por exemplo, como Fortaleza, que tem muitos homicídios, você vai ver metade desses homicídios acontecem em 10 bairros. Então, ao mesmo tempo que é concentrado... Facilmente identificável, né? Identificado e são alguns poucos matadores que produzem ciclos de violência e de vingança que resolvem. Então você precisa identificar e mostrar que você não tolera mais os homicídios. Então vamos supor, isso aconteceu em São Paulo, aconteceu no Rio. Você tem 6, 7 mortos num fim de semana num bairro. Aqui tinha operação saturação. Tinha questões relacionadas a direitos, mas era uma ideia interessante. Você vai lá com a polícia em grande quantidade, com 7, 8 mortes num bairro, e ocupa. O tráfico vai ficar 2 meses sem vender.
enquanto a polícia estiver lá. Aí você começa a circular na própria cena criminal que matar atrai polícia e causa prejuízo. Então, vamos evitar matar para não atrair polícia. E aí você, por priorizar a violência e a não tolerar a violência, você permite e induz a mudanças de comportamento no próprio crime. As UPPs também foi isso. Quando eu escrevi um livro com a Camila Nunes Dias que chama Guerra, sobre a expansão do PCC, e nesse livro a gente transcreve um grampo de uma liderança do PCC falando com o NEM da Rocinha, lá no Rio. E ele pergunta, por que vocês não fazem acordo aí? Porque o crime tem que fortalecer o crime e tal. Aí o NEM fala, olha, eles mataram um monte de gente do ADA, a gente matou um monte de gente deles, então não tem acordo. Mas, como a gente sabe que eles vão ocupar, se a gente entrar em guerra, a gente não se mata mais, porque senão a gente vai tomar prejuízo. Então, são políticas públicas que induzem a tréguas. Você acaba... E, na verdade, a trégua interessa para o crime, porque quando eles se matam, eles não têm previsibilidade nos negócios, eles têm prejuízos, eles têm gastos. Quando ninguém se mata, eles só ganham dinheiro. Claro, podem ser presos, etc. Mas você induz comportamentos que eles próprios querem. Então você reconstrói contatos. E aí você passa a agir para fragilizá-los financeiramente, identificando a grana, diminuindo a chegada de armas. São duas formas diferentes de tratar. Como é que você vê a criminalidade e a violência, evidentemente, daqui a 5, 10 anos no Brasil? Você é otimista? Olha, você sabe que eu comecei a pesquisar quando em São Paulo, eu fui entrevistar homicidas, eu trabalhava na Veja na época, e São Paulo vinha de 40 anos seguidos de crescimento de homicídios. E eu entrevistei os homicídios, esse ciclo de vingança, para mim, chamou muita atenção, que um matava o cara, o amigo do cara ia lá, matava o outro do bairro, e ficava ciclos de vingança, e vinha 40 anos crescendo, eu falei, não vai cair nunca vai cair os homicídios. Aí eu fui fazer mestrado, fui fazer doutorado pesquisando os homicídios e explicar essa engrenagem de multiplicação dos homicídios. Foram 18 anos seguidos de queda e que eu não esperava. Então, essa visão mais otimista de redução de homicídios, de conseguir reduzir homicídios, eu testemunhei assim, a possibilidade de repactuar e de queda. E o papel que o Estado tem de induzir essa trégua no crime, como o Estado conseguiu induzir, porque os próprios criminosos preferem não se matar. Então, assim, eu acho que reduzir homicídios é possível. É possível. Depois que a gente começou o monitor, no ano passado, foi até surpreendente, o próprio Raul Jungmann ficou surpreso quando ele estava deixando o Ministério da Segurança Pública, que em 10 meses, no último ano, 2018, 2017 tinha sido recorde de violência, 2018 caiu o homicídio em 24 dos 27 estados, das 27 unidades da federação. Então já começou uma tendência de queda. Esse começo de ano, essa tendência continua, apesar dos pesares. Então você tem uma racionalidade no crime, você tem pessoas percebendo que vão ter prejuízo, é diferente do que era. Então, eu acho que a gente pode caminhar para a redução da violência, mas a gente tem que discutir um pouco essa questão de follow the money, chega de guerra não adianta nada, guerra produz mais guerra, você cria todo um discurso para o Estado ser visto como soldado inimigo e aí uma reação, tudo mais. Depende dos caminhos, né? Tá bom. Muito obrigado, Bruno. É muito bom ver que você é um especialista em criminalidade, está otimista. Espero que você esteja certo também. Vamos ver. Muito obrigado. Nós conversamos com Bruno Paes Manso, jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.